um trabalho de assessoria de imprensa, é ter esta mesma informação divulgada sem ser paga. As empresas nos contratam para que a gente divulgue uma informação de forma espontânea nos veículos de comunicação. Né? Nós não pagamos organicamente. Organicamente, nós não pagamos e nem a empresa paga para aquele veículo divulgar aquela informação. Sim. Então, ela realmente tem que ser relevante, importante, para que o veículo olhe para ela e diga sim, é importante a gente divulgar. E o que eu sempre gosto de falar para os clientes, ela precisa ser importante e ela precisa ser importante para mais de 2 pessoas. Exatamente, porque se ela coletivo. Isso, porque se ela for importante só para ti... Eu posso estar interessado, pode, isso, mas e o meu público? Isso mesmo, ela tem que ser importante para mais de 2 pessoas. Se ela for importante para especificamente 2 pessoas e essas 2 pessoas forem muito próximas a ti, então ela é endomarketing, você pode trabalhar ela dentro da tua empresa. Exatamente. Agora, conectando e entrando mais no assunto do nosso tema do podcast, falamos muito sobre gestão de pessoas também. Uma extensão uma extensão da entrevista do nosso podcast com a RH Serrana. Mas assim, a pergunta que não quer calar: por que uma empresa precisa de uma assessoria de imprensa? Nem todas as empresas precisam de uma assessoria de imprensa. Nem todas. Talvez, em algum momento, alguma empresa, em algum momento, precise de uma assessoria de imprensa. Mas nem todas precisam o tempo todo. Nós temos clientes que a gente tem em contratos mensais e que a gente atende há 5, 6, 7 anos. Porque é contínuo. Né? Sicredi Pioneira, um exemplo. Nós fazemos a parte de assessoria de imprensa da Sicredi Pioneira há 6 anos e nós produzimos todos os conteúdos da Sicredi Pioneira. Né? Então, quem recebe conteúdo de blog, de news, todos os conteúdos gerados são feitos pela Adri Silva e fazemos a parte de assessoria de imprensa. Por quê? Porque é uma cooperativa, porque gera muito conteúdo, então a gente consegue fazer entrega praticamente diária, se for necessário, se for preciso. Nós temos outras empresas que a gente atende por job, né, por período, início, meio e fim. Ela quer fazer o lançamento de um produto, ela vai trocar de lugar, ela está expandindo, ela conquistou um cliente importante. Conquistou um prêmio. Ela faz um festival, um evento, uma feira, né? E aí, aquela divulgação, ela precisa de uma divulgação pontual. Ela precisa de uma divulgação para aquele momento. Prestadores de serviço, principalmente, é um dos clientes que a gente tem um pouco mais de dificuldades de atender de forma contínua em assessoria de imprensa. Porque eles não são uma fábrica, né? Então eles não geram informações para ir para a imprensa a todo momento. E já aconteceu várias vezes, Fábio, de eu ser chamada em algumas empresas porque eles queriam um trabalho de assessoria de imprensa. E aí eu cheguei na empresa, a gente começa a conversar, porque a comunicação é o todo, né? Não tem como eu ir numa empresa para ouvir sobre a empresa e me focar 100% em assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, assessoria de imprensa. E já fui numa empresa, em várias empresas, aliás, e eles, a gente está precisando de uma assessoria de imprensa. O que vocês têm para divulgar? A gente tem isso, isso, isso. Ótimo. Vou dar um exemplo. Uma vinícola. Aconteceu com a gente há muito tempo atrás. Uma vinícola. E eles tinham tudo para um trabalho de assessoria de imprensa. Nós fizemos o trabalho de assessoria de imprensa e foi feita toda a divulgação e eles tiveram uma dificuldade depois do trabalho que nós fizemos. Porque nós divulgamos e ele queria muito que tivesse divulgação em São Paulo. Né? Só que tinha uma questão e essa questão não passou por nós, que era a questão comercial. Uhum. Ótimo, conseguimos a divulgação, conseguimos a divulgação em São Paulo e tal, e aí eles tiveram um problema. E aí a gente teve que tivemos uma gestão de crise para gerar logo depois, né? Porque foi divulgado, mas não tinha o vinho. Vocês geraram uma expectativa, trabalho de vocês, muito bem feito, mas o cliente não se preparou para isso. Ele não se preparou. Essa dimensão. Na ponta, né, e aí começaram a vir pedidos né, nos mercados em São Paulo. Onde que eu encontro? Onde que eu quero comprar o vinho? Onde que eu encontro? Eles começaram a receber esses pedidos, né? E aí eles perceberam que eles pensaram todo de um lado, mas eles não estavam preparados
no outro. Então, a divulgação também é isso, o trabalho de assessoria de imprensa ou qualquer tipo de divulgação. Se você, não adianta, não basta você divulgar se você não tiver para entregar. Então, tem algumas empresas que eu vou e que a gente começa a conversar e aí eu percebo, ótimo, perfeito, a gente pode fazer esse trabalho de assessoria de imprensa, mas internamente você está preparado para isso, né? Ou eu também percebo que ele acha que precisa de um trabalho de assessoria de imprensa, mas na verdade ele precisa de um bom site, ele precisa de uma boa gestão em redes sociais, ele precisa de uma organização interna antes para depois divulgar algo, porque algumas vezes a assessoria, eu quero sair no jornal, eu quero sair na rádio, é isso que eles, né? Tá, mas o que é esse sair? Eu quero aparecer. O que é o aparecer? O que né? Para ti não é só aparecer. Você tem aquela vontade, não porque eu tenho aparecido no Pioneiro, ou talvez porque o meu concorrente está aparecendo. Mas às vezes ele não está bem organizado internamente. Eu estou preparado para essa exposição. Isso. E daí você acaba comprometendo uma marca. Eu gosto de usar uma metáfora com os nossos clientes que vai fazer todo sentido. Eu gosto de fazer uma analogia com um convite para o baile. Tá? Então, tu pega a tua cidade, Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha, para quem não sabe, a grandiosa Lagoa Vermelha. E então o baile de final de ano do clube da cidade. A pessoa, ela quer que a filha dela desfile, tu bem sabe como mãe, como é isso, né? O orgulho da filha. Mas no passado tinha esse negócio de, tem que desfilar no clube, tem que... E aí tu recebe o convite pro baile, só que tu vai mal vestido no baile. Ao passo que não adianta também tu comprar um vestido mais lindo do mundo, mais caro do mundo e não ter o convite para o baile. Então a assessoria de imprensa e a comunicação orgânica, ela é o convite para o baile. Mas de nada adianta tu ir no baile mal vestido. E as empresas às vezes não olham para esse lado da boa vestimenta. Assim como uma empresa faz um super site, faz um super logotipo, cria novas embalagens e ela não contrata uma assessoria de imprensa, uma empresa de mídia, você já paga orgânica. Aí ela não recebe o convite do baile. Então, essas coisas elas têm que andar junto e as empresas não se dão de conta em relação a isso. Sim. Eu imagino, lembrei agora, o João Polita esteve com vocês, né? Sim. Isso. O João Polita, ele é fantástico em dar convites para baile também. Literalmente. O João trouxe, né, essa realidade, né, para vocês. Eu tenho alguns clientes também que eles não conseguem entender também 100% o que é uma assessoria de imprensa. Né? Mas o que faz uma assessoria de imprensa? Qual é a diferença entre o trabalho de um jornalista, de um relações públicas e do publicitário? Né? A diferença entre o publicitário, um relações públicas e um jornalista, eles até entendem. Né? Mas de um relações públicas e de um jornalista, eles confundem um pouquinho. Mas afinal de contas, o que um faz e o que o outro faz? Algumas perguntas que a principal, assim, ótimo, perfeito. Então, se eu te contratar o teu trabalho, contratar a assessoria de imprensa, eu vou sair na coluna do João Polita? Algumas pessoas me perguntam isso, né? E aí eu dou sempre a mesma resposta. Se a informação que a gente passar para o João, se o conteúdo que estiver ali for um conteúdo que ele identifique que é interessante para a coluna dele e que nós façamos essa construção da melhor forma possível com a nossa competência, a gente tem 90% de chances. Eles eles enxergam aquele resultado lá na ponta, antes mesmo de vocês fazerem o trabalho. Então, a gente tem 90% de chances. Né? Os outros 10% é uma decisão. Por isso que é espontâneo, é uma sugestão de conteúdo. Agora, se você quer ter certeza absoluta e você realmente quer isso, você vai ter que comprar um espaço. Tem que comprar um espaço na coluna do João Polita. E aí você paga, né, um espaço, um anúncio para sair na coluna do João. E aí o Pioneiro mesmo, ele encaixa um anúncio na coluna do João. É um anúncio, porque sim, aí é anúncio determinado. Ou um publi editorial, né? Editorial, é isso, que daí é um determinado. Vem a assinatura, que os veículos chamam. Quando a gente vai comprar anúncio, né, é um determinado. Não é em qualquer página do Pioneiro que eu quero o meu anúncio. Eu quero que o meu anúncio saia na coluna de economia.
Eu quero que o meu anúncio saia nas páginas de economia. Quero que o meu anúncio saia na coluna do João Polita. Mas nesse caso, quem quer aparecer na coluna social, ele não quer aparecer como um anúncio, né? Ele quer aparecer como uma informação. Espontâneo, porque as pessoas vão ter a percepção de que, não, isso aqui não é uma publicidade, né? Propaganda. Um exemplo que eu dou quando as pessoas me perguntam qual é a diferença entre algo que é divulgado em assessoria de imprensa e algo que é divulgado em publicidade, como um comercial, né? As duas têm a sua importância. As duas vão ter linguagens diferentes quando aparecerem. Qual é a grande diferença? Se eu sou a assessora de imprensa mais bonita da cidade, eu posso pagar para dizer isso, né? Eu faço um anúncio e eu coloco, a Adriana é a assessora de imprensa mais bonita da cidade. Eu estou pagando por aquilo. Isso é um anúncio. A diferença é um trabalho de assessoria de imprensa é ter esta mesma informação divulgada sem ser paga. Né? E aí tem um parêntese muito importante, né? Quando tu faz uma propaganda, é tu que está dizendo que tu é a pessoa mais bonita. Isso aí. Quando tu trabalha com assessoria de imprensa... É alguém dizendo que você é. Primeiro que a empresa de assessoria de imprensa vai validar se tu é realmente a pessoa mais... E aí, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é só uma analogia, né? uma metáfora. Claro. Até porque a beleza hoje ela é muito relativa. Por favor, né? Porque vai que nós somos cancelados nesse momento. Mas assim... Quando tu trabalha com assessoria de imprensa, tu passa pelo crivo da sociedade. Claro. Então, aquela matéria, minha visão, tá? De leigo, eu não trabalho com assessoria, inclusive por isso que indico empresas parceiras para esse sentido. Mas me parece que o alcance do conteúdo, ele vai da força e do crivo que ele tem, da verdade que ele tá... Claro. Da verdade, da curiosidade, do poder da informação. Na verdade, tu passa por, acho que, pelo menos 3 crivos, né? O crivo da Adri Silva, né? Da agência de conteúdo. O crivo do jornalista, né? Do editor-chefe, que vai lá, seleciona as pautas que ele acha que é interessante para o público dele, e passa por um terceiro crivo, que é o crivo do público. Do público. Né? Sim. Eu acho que são esses 3 pilares, assim. Esse exemplo do mais bonito é só para ficar... É o exemplo mais simples, né? Sim. Nesse sentido. Mas é bem isso. É fácil pagar para dizer que você é o melhor em alguma coisa. Basta ter dinheiro. Né? Agora, alguém validar que você é o melhor por aquilo que você entrega, né, no mercado, pelas conquistas que você teve, é diferente. É essa a grande diferença. Então, tá dizendo que a parte da publicidade não é importante? Claro que é. Né? Mas a forma com que você vai comunicar publicitariamente é uma. A forma que você vai... A mesma informação, você pode ter as duas coisas. Você pode comprar um anúncio para dizer de uma premiação que você ganhou e, ao mesmo tempo, você ter um trabalho de assessoria de imprensa para aquela premiação. Porque o conteúdo em assessoria de imprensa que o jornalista vai receber é um conteúdo com mais informações, com mais... um conteúdo mais denso, né? Um conteúdo que realmente demonstra o porquê que aquele prêmio foi entregue para aquela empresa e não para outra empresa, né?